Você vai dar guarida à palavra nesta noite? Vai deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso ser? Porque eu estava ouvindo este hino que a pastora Usana cantou sobre ouvir a voz do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra nesse título. Então que nesta noite possamos mergulhar. Os conjuntos já cantaram, os louvores avulso, já tiramos oferta, e agora é um momento ímpar da palavra. Ela que segura você na igreja, ela que transforma, ela que modifica, ela que faz todas as coisas. Se não é a palavra, nem eu estaria aqui. Então, nesse exato momento, se você estiver com o seu celular ligado, eu peço que você desligue e preste bem atenção, porque a palavra irá falar com todos nós. Por favor, coloque o tema desta noite, por gentileza. Cuidado com as vozes que você tem dado ouvido. É o tema. Tá? Pastor, cuidado. Está lá uma afirmação. Com as vozes que você tem dado ouvido. Qual é o tema da pregação, igreja? Então vamos ler todo mundo junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Que voz nós estamos dando ouvido? Nós vamos mergulhar, tá? Nesta noite. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia. Onde foi feita a leitura oficial? Obrigado, já tinha esquecido. Por favor, antes de nós fazermos a leitura da palavra, vamos estender a mão para aquele quadro lá. Os envelopes azul são as pessoas, as famílias, amigos, conhecidos que ainda não servem o Senhor Jesus. E os envelopes bege são as causas impossíveis, que só Ele pode resolver. Querido Pai Celeste, neste domingo, no dia chamado hoje, Pai amado, eu venho, Senhor amado, juntamente com a igreja, clamar. Deus, apresentando os envelopes azul, que são os familiares ainda que não conhecem o Senhor, não sabe o que é servir a Ti. Senhor amado, os envelopes bege, Senhor amado, até a quantidade é maior, são as causas impossíveis, que foge da nossa força, da nossa capacidade. Oh Espírito de Deus, Lamaramas, Senhor da glória, Pai poderoso, o Senhor sabe o que está escrito em cada envelope daquele. Mediante o poder do Teu nome, Senhor amado, nós apresentamos a Ti. Venha, Senhor amado, de forma extraordinária, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e enaltecendo o nome daquele que é poderoso, daquele que é tremendo, daquele que é Senhor de todas as coisas. Abramos as nossas Bíblias lá no livro João, capítulo de número 6, o verso de número 15. João, capítulo de número 6, o verso de número 15, é o tema da pregação desta noite. João, capítulo 15, verso de número 15. João 6 e 15. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer o rei, tornou-o a retirar-se e ele só para o monte. Repetirei de novo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, a multidão, para fazê-lo, para proclamar ele como rei da nação judaica, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Amados, já fizemos a leitura oficial e eu gostaria que você saísse dessa noite entendendo a mensagem, tá? Espírito Santo, tira os tampões do ouvido, para que, Senhor amado, que os nossos ouvidos espirituais possam ouvir e entender. Senhor amado, toda barreira caia por terra e o seu nome seja glorificado. E a igreja diz amém. Pois bem, igreja, olha, vamos entender bem o que está acontecendo. O Senhor Jesus vai para Betsaida, né? Perto do mar da Galileia. Ele sobe um monte daquele.
e ensina a multidão. Já é tarde, está perto da Páscoa, né? Mês de abril no nosso calendário. E aí o que acontece? Se ele liberar a multidão, no texto original está turba e multidão é a mesma coisa. O que vai acontecer? Ao sair já é tarde, por estar perto da Páscoa, 18 horas fecha os comércios. Aonde eles iam comprar? Iam com fome. Foi quando, então, um dos discípulos, Senhor amado, olha, André, irmão de Simão, Pedro, diz, olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mandou reunir o povo, o Senhor orou, e deve ter sido uma coisa bonita, né, na mão do Senhor e na mão dos discípulos, alimentando mais de 15 mil pessoas. Só homem tinha 5 mil homens, fora mulher, fora criança e os velhos. Então, eram mais de 15 mil pessoas. Então, deveria ser muito bonito você ver, né, partir o pão e o pão nascer de novo, partir o pão e o pão nascer de novo. Além de ter saciado a fome, deve ter muito lindo ver o próprio Jesus com seus discípulos fazendo aquela maravilha, aquele milagre. Né? Não tem como você ficar o mesmo vendo o milagre. Imagina um cadeirante entrar aqui, né, e sair correndo. Um milagre extasiante. Então, todos ali estão diante daquele milagre. Após ver o milagre, você fica diferente. Pois bem, depois que todo mundo saciou a fome, o que aconteceu é o que está dizendo esse versículo. Todas as vozes começaram a clamar, há um profeta no meio de nós, a profecia se cumpriu, o Messias veio, nós vamos agora proclamar ele como o rei de Israel, vamos proclamar, porque o que acontece não é Roma que está mandando em nós, não é Herodes que está governando de jeito maneira alguma, agora nós vamos proclamar ele como rei e acabou o problema, acabou a fome, acabou a miséria. Se o Senhor Jesus tivesse dado ouvido a essas vozes, uma multidão, mais de 15 pessoas, aclamando, dizendo, olha, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Rei a partir de agora. Por quê? Faz milagre e transforma a comida, multiplica. Acabou o problema. Que nação tem um profeta desse? Se o Senhor Jesus tivesse ouvido isso, mas o que ele fez? Ele não deu ouvido a essas vozes. O que ele fez? Foi para o monte orar. E aí, diante disso, tá? Nós vamos trabalhar, nesse momento, as vozes que nós estamos ouvindo. Que voz? Vamos mergulhar nesse texto para ver o que o Senhor tem conosco, depois desse resumo breve para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, igreja. Já fizemos a leitura. Igreja, vivemos uma época de muitas vozes. Voz da mídia, voz das redes sociais, vozes do mundo, vozes dos amigos, vozes da política, vozes da atualidade, voz do liberalismo. E a qual voz você tem dado ouvido? As vozes que atormentam, as vozes que seduzem, estão muito próximas de nós. Algumas por prazer, outras por poder. Algumas prometem aceitação, outras promete carinho, todas têm algo para oferecer. O que ou a quem você tem dado ouvido? Porque isso definirá suas decisões, suas falas, suas posturas, enfim, a sua vida. Por isso, te pergunto, o que ou a quem você tem ouvido? Que voz tem encontrado espaço na sua vida? Se olharmos para o verso de número 14, quando a multidão viu o milagre que Jesus tinha feito, começou a dizer, com certeza, este é profeta, que deveria vir ao nosso mundo. O povo começou a gritar. As vozes que Jesus ouviu prometia algo daquelas 15 mil pessoas que estavam lá aproximadamente. Para um observador distante, essas são as vozes de vitória. Já pensou? Vem cá, Júnior. Vem cá. Vem cá, Mardoqueu. Vem cá, irmão Eudes, Pebito Eudes. Evangelista Júnior. Igreja, bem forte. Júnior, cara. Tá vendo? Um já gritou até lindo.
É. Irmã, eu não concordo com o irmão lá. Mas eu sei que a irmã acha ele bonito, né? Vamos. Eu quero ver quem foi que gritou lindo. Hã? Ah, é? Então vamos. Foi o Jesus, o que a gente não faz para pregar? Vamos lá, 1, 2, 3. A igreja ficou até sem ação. De novo, vamos lá. 1, 2, 3. Aí, eita. Né? Ó. Agora multiplica isso, 15 mil pessoas gritando. Vamos lá, Mardoqueu. Todo mundo vai dizer, Mardoqueu é o nosso rei. Aí, olha. Brilhou, né? O Eudes é o nosso guia. Aí muda. O ego vai lá. Muito obrigado. O ego vai lá em cima. Né? Imagina Jesus ouvindo 15 mil vozes gritando. Todos estavam com um panduzinho cheio. Acabaram de saciar a sua fome. Comeram peixe assado. 2 peixinhos se transformou aí para alimentar 5 mil. Ainda sobrou 12 cestos de pães. Não sobrou peixe. Não sobrou só a espinha do peixe. Peixe não sobrou nenhum. O peixe deveria estar muito gostoso. Agora, pão sobraram 12 cestos. 12 pedaços, 12 cestos. Cada cesto pesava 100 quilos. 1.200 quilos de pães sobraram. Olha o que é Deus. Ele sempre tem para dar muito mais do que você pensa. Meu irmão, de blusa rosa polo, se coloque em pé, por favor. Eu não sei o que você faz da sua vida. Está congregando conosco há pouco tempo. O Espírito Santo diz para mim, diz para ele que eu vou prosperar. Não sei se é na área de venda, se você é comerciante, se é funcionário, eu não sei. Deus vai prosperar o que você faz. Grave essa data. Pastor, quando? Não sei. Mas não vai demorar muito para a glória de Deus Pai. E Ele tem sempre mais. Vai te surpreender. Jesus. Tome posse dessa bênção para a glória do Altíssimo. Pois bem, igreja, então vamos lá, tá? As vozes que Jesus ouviu prometiam algo para um observador distante, essas são vozes de vitória, né? Uau, serei rei. Para os ouvidos mal treinados, são vozes de triunfo. O que poderia ser melhor? 5 mil pessoas, mais de mulher e criança, proclamando ele o Cristo, o profeta, o Messias, o rei. Milhares de vozes avolumando-se de um ruído de avivamento em uma aclamação de adoração por ter multiplicado 5 pães e 2 peixes. As pessoas tinham tudo que precisava para uma revolução. Tinha um inimigo, Roma, tinha Herodes, tinha um mártir, João Batista. É nesse texto que ele fica sabendo que o seu primo João Batista perdeu a cabeça. Qualquer um de nós, um primo chegado, ficava desanimado. Estou de luto, nem vou. Mas ele não, mesmo de luto, sabe o que ele fez? Ensinou. E além de ensinar, multiplicou 5 pães e 2 peixes. Então tinha tudo. O primo dele, que seria um mártir, né? João Batista. Tinha liderança dos discípulos, tinha muito sofrimento, um multiplicador de pães. E eles tinham um rei, Jesus de Nazaré. Por que esperar? A hora havia chegado, o rei de Israel seria restaurado. Afinal, tinha um profeta milenar, né? Tinha uma profecia milenar a respeito desse assunto, desse momento. As pessoas tinham ouvido a voz de Deus. Rei Jesus, Rei Jesus. Alguém proclamou e a multidão repetia, concordando. Talvez um lá no meio dizer, lindo, majestoso. A multidão, né, aclamando tudo isso. Pois bem, igreja, e o Rei Jesus proclamando a multidão, um coro aclamando o poder contagiava. Não precisava de cruz, não precisava de sacrifício, não precisava de Gólgota e nem de morte. Se ele ouve a voz da multidão,
e coloque em prática. Para que morrer? Para que sacrifício? Se isso acontecesse, eu e você estavam condenados a morrer e ir para o inferno. Porque ele não ia vencer a morte. Foi na cruz que ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Eita, Jesus amado, louvado seja o nome do Senhor. A vingança seria doce. Aquele que tomou a cabeça de João Batista está a apenas alguns quilômetros de distância de Betsaida a Jerusalém, 210 quilômetros de distância. Por favor, mergulhe comigo, entre nessa passagem bíblica. Pergunto-me, ele alguma vez já sentiu uma lâmina fria roçando o seu pescoço? Sim, Jesus ouviu essas vozes. Ele ouviu a sedução, o clamor da multidão. Entretanto, também ouviu mais alguém. E ao ouvir esse alguém, ele foi orar. Para ouvir a voz de Deus, igreja, precisamos diminuir o volume do mundo. Ele naquele momento, o povo, 15 mil almas, aclamando ele como rei, né? Aquela coisa toda. E eu preciso diminuir o volume do mundo para ouvir a voz de Deus. Ele se retirou para orar, no monte sozinho. Enquanto Jesus ouviu, ele buscou. João 6,15, sabendo que a multidão estava com a ideia de pegá-lo, a força para fazê-lo rei, voltou sozinho para o monte orar. Quem quer aprender com o nosso Senhor Jesus nessa noite? Quem quer? Eita Deus, eu sinto Deus aqui. Jesus preferiu estar sozinho com o verdadeiro Deus a ficar junto com a multidão de pessoas equivocadas, crendo numa profecia milenar que o Messias restauraria Israel naquele momento, mas ainda não. Essa profecia vai acontecer. O interessante é que nós recebemos uma profecia e achamos que é para aquele momento. Não. A nação de Israel recebeu essa profecia. Até agora a nação de Israel não foi restaurada, só será restaurada no milênio. Igreja. Essa profecia só vai ser restaurada quando o Senhor Jesus vier à terra, né? Então, a lógica não disse a ele para despedir a multidão. A sabedoria convencional não lhe disse para virar as costas à multidão, desejosa pela sedução de proclamar ele como rei. Não. Era uma voz de fora que Jesus ouviu. Era uma voz do interior, a voz de Deus. A diferença da ovelha para o bode é que ser ovelha torna capaz de ouvir a voz do seu pastor. Oh, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 10, verso 3, o vigia abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome, e elas as leva para fora. Igreja, a marca de um discípulo de Cristo é a sua capacidade de ouvir a sua voz. Quando não ouvimos a voz do Senhor, como não ouvimos a voz de Deus, desculpe a expressão que eu vou dizer, só fazemos besteira, só metemos os pés pela mão, por causa da ignorância, por causa da arrogância, por causa do ego. Não, ouça a voz de Deus. Não faça como Adão, ouviu os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Não faça como Adão, de jeito, maneira alguma. Deus sempre fala de um jeito ou de outro. Cabe a você querer ouvi-lo, ficar atento à voz de Deus. Se você não o escuta, é bem provável que Ele silenciou para que você preste mais atenção. Preste muita atenção. Grave isso. Quem você ouve vai determinar quem você vai se tornar. O que você ouve hoje, o que você está emprestando os seus ouvidos a ouvir, vai determinar quem é você. Isso é muito sério. É como uma lei da colheita, plantou, colhe. Tá? Por favor, ouça a sua voz. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comerá comigo.
Aleluia. O mundo soca a mão na sua porta. Jesus apenas bate. As vozes gritam por sua adesão. Jesus mansamente pede. O mundo promete prazeres rápidos. Jesus promete um jantar tranquilo e vida eterna. Oh, Espírito de Deus. Jesus disse: entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comerá comigo. Amados, qual voz você tem escutado? A voz de Deus muitas vezes é associada à intuição, inspiração, sabedoria divina. Pode ser ouvida através da oração, da meditação na palavra de Deus e na busca por discernimento espiritual. Por outro lado, a voz do mundo se manifesta através de pressões sociais, tentações, desejos mundanos, influências negativas que podem desviar você do propósito. Não há, no período da graça, não há um momento em que Jesus não esteja falando, nenhum momento sequer, não existe um lugar em que Jesus não esteja presente, nenhum sequer, não haverá um quarto muito escuro, ou um saguão muito envolvente, ou um escritório muito sofisticado, que o eterno amigo Jesus, sempre marcando presença, e que sempre nos acompanha implacavelmente, não esteja lá batendo à porta dos nossos corações com toda a gentileza, esperando ser convidado a entrar. Pouco ouvem essa voz e um número ainda menor abre a porta. Todavia, não interprete a sua insensibilidade como ausência dele. Ah, pastor, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Como não? Como não? Quando eu abro a minha Bíblia todo dia e leio um versículo, Ele está falando comigo. Quando eu dobro o joelho para falar com Ele. No carro, ouvindo o hino, quando eu vi esse hino, a voz de Deus falou comigo. Por isso que montei esse texto nesta noite. Ele fala com a minha igreja para ouvir a minha voz. Fala com a minha igreja que eu estou pronto a falar. Falei, oh Deus amado, me dá sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, todavia, não interprete a sua insensibilidade com a ausência dEle. Cercada de promessas evanescentes de prazer, esta é a promessa eterna, doce da sua presença. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele vai dizer assim, ó: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, eu nunca deixarei, eu jamais abandonarei. Você tem um Deus presente, você tem um Deus a todo momento. A minha pergunta, você tem ouvido a voz dele? Tem ouvido a voz dele? Não há qualquer outro coro que soe tão alto a ponto de não permitir que a voz de Deus seja ouvida. Se decidirmos ouvi-la, ela é poderosa para transformar, restaurar. Geralmente somos bombardeados por voz de todos os lados, ouvimos conselhos, elogios, crítica. Contudo, é preciso analisar que tipo de voz está escutando. Que voz você está dando ouvido? Quem você está obedecendo? Há muito tipo de vozes no mundo. Às vezes sentimos-nos pressionados a dar ouvido a uma voz que não se harmoniza com a palavra de Deus. Reconhecemos a voz do Senhor, diz o oposto, sabemos que estamos errados, mas ainda assim ficamos de tal maneira presos que acabamos por seguir na direção errada e depois nos frustramos, nos condenamos e nos lamentamos. Nos questionamos, por que não ouvimos a palavra de Deus? Como é possível saber que o Senhor diz e ainda fazer ao contrário? A razão é que estamos distante da palavra de Deus naquela área. Esta é a única e grande verdade do porquê isto acontece. Se nós aproximarmos de Deus, recebemos a vida e a revelação do Espírito Santo naquela área, então as outras vozes serão encobertas. Se não afastarmos da palavra, eu não refiro a um livro em si, mas a palavra viva. Então, as demais vozes é que se sobressairão,
Que voz tem prevalecido na sua mente e na sua vida, meu irmão? Todos os dias somos bombardeados com voz, uma série de informações inúteis, pecaminosa. O inimigo das nossas almas está fazendo um bom trabalho. As pessoas estão servindo e nem se dão conta disso. As vozes do mundo é a voz do inimigo. Ela tem arrastado muita gente. Outra voz que também é muito ouvida nos dias de hoje é a voz dos sábios dos nossos tempos. Os sábios, os filósofos, de acordo com a mídia, muitos deles são ateus convictos e defender suas ideias, acabam entrando em assunto no qual tem conhecimento, vida espiritual, vida com Deus, falam bobagem, distorce as coisas, ensina errado. E ainda quero falar de outra voz, muito perigosa. Na minha concepção, é a mais perigosa. A igreja quer saber? Então a igreja, pastor, quero saber. Ah, não, foi muito fraco. Vamos lá, 1, 2, 3. Então vamos lá. A voz mais perigosa é a voz da religião. Mas por que ela é tão perigosa, pastor? Porque muitas vezes ela se apresenta como uma verdadeira representante de Deus. Aquela que transmite a voz do Senhor, sua vontade, sua direção, no entanto não tem compromisso com Ele. É impressionante como tantas pessoas são enganadas por religiões, que dizem transmitir a vontade de Deus, entretanto estão longe disso. Ela é só verdadeira quando tem a sua doutrina totalmente baseada na palavra de Deus. Qual voz você tem ouvido, meu irmão, minha irmã? A voz da tentação, a voz da maioria, a voz da dúvida, a voz da ganância, a voz do mexerico, a voz do desânimo, a voz do preconceito, a voz do medo, a voz do comodismo, a voz da soberba, a voz do abandono, a voz do desprezo, a voz da traição. Que voz está tendo guarida na tua vida, está te sufocando, está te entristecendo, está te paralisando, o teu espírito está morrendo? Que voz você está ouvindo? A voz da contenda? A voz da tristeza? Quais vozes vocês têm dado ouvido? A voz do Senhor tem ecoado nos 4 cantos da terra, consolando, camarás, exortando, edificando, alegrando, encorajando, orientando. A voz do Senhor tem orientado. Quanto aos devaneios das vozes sem sabedoria, a voz do Senhor tem nos encorajado diante das desalentadoras vozes da circunstância. A voz do Senhor tem desfeito os enganos da voz do inimigo. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ser consolado por Ele, ser impulsionado. Até quando nos exorta, o tom não muda, é um tom de amor. Um dia virá em que todos ouvirão a voz dEle. Este dia está perto. Todos irão ouvir a voz dEle. Haverá um dia em que todas as outras vozes serão silenciadas e somente a voz dele será ouvida em todo o planeta, de norte a sul, de leste a leste. João capítulo 5, verso 28 e 29. Não se admire disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar também para ser condenados. Que voz você tem dado ouvido? Que voz tem permeado o teu coração? Voz da contenda, voz do engano, voz da soberba, voz de amigos. E você tem desprezado a voz do Senhor? Vivemos numa geração que há muitas vozes. A mídia recheada com todo tipo de voz. Mas eu e você, que somos filhos da promessa, que temos a Bíblia por nosso seguimento,
Que voz nós estamos dando ouvido? Ao tema, cuidado com as vozes que você tem dado ouvido. Quando essas vozes querem tomar conta do teu ser, quer tirar a sua estabilidade, quer te ver para baixo, quer te ver te naufragar, quer relembrar o seu passado. Às vezes as vozes sopram no teu passado. E aí o que acontece? Faça como Jesus, vai orar. Não dê ouvido a essas vozes. Não, vai orar. Se o Senhor Jesus desse ouvido àquelas vozes, da multidão, mas Ele não deu para deixar em ensinamento. Pastor, como o Senhor enxergou isso na Bíblia? Não sou eu, é Ele. Diz essa mensagem para a minha igreja. Eu não sou dono de igreja, eu sou apenas um pastor. Estou aqui por misericórdia e graça. Meu dever como pastor é ensinar vocês a ir para o céu. Por isso que o tema de hoje, que voz você está ouvindo? Que voz está te machucando? Que voz está deixando você para baixo? A voz, às vezes é a voz do prazer. Por favor, não entra nisso. Não. O fim é perdição. Que voz você tem dado ouvido? O Espírito Santo está nesta noite falando ao teu coração. Volta a ouvir a minha voz. Oh Deus amado, é Ele que quer falar conosco. É Ele que quer nos orientar. É Ele que nesta noite, se você deixar, Ele pega você pela mão. Oh, aleluia. Alguns escutarão a sua voz desde o primeiro instante. Não que Ele nunca tenha se pronunciado, mas é que eles nunca ouviram. E vão ressuscitar para a condenação eterna. Outros serão chamados dos seus túmulos por uma voz familiar, pois são uma ovelha que já conhece o seu pastor. São servos e servas que abriram a porta quando Jesus bateu. Nesse dia que está perto, não está longe, não. São N's e N's profecias se cumprindo. São N's. Dá para citar de qual aqui umas 10 ou 20 profecias que estão se cumprindo na nossa época. Uma das mais marcantes, o rio Eufrates está secando. Essa é marcante. Nenhuma geração que viveu anterior à nossa viu o rio Eufrates, um rio com 2.800 quilômetros, secando. Apostasia no meio da igreja. Guerra e rumor de guerra sempre ouvimos, mas a apostasia, o evangelho, tantas igrejas não transformam mais vida. Vivemos um período de muito crente mundano e não quer largar o mundo nas suas expressões, nos seus dialetos, na sua postura. Então, a maioria em cima do muro. A grande maioria parece que é só crente dentro da igreja. Lá no dia a dia fora, quem é Jesus? Que ouvir voz, nada. Os nossos corações estão presos aos tesouros terrenos. Queremos só as bênçãos materiais. Muitos de nós, não estou dizendo essa congregação, eu estou dizendo o comportamento dos crentes do atual século 21, que se diz evangélico, só querem ouro e prata. Mas aqui há um povo seleto que está ouvindo a voz do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Nesse dia, a porta se abrirá novamente, somente dessa vez. E não será Jesus que entrará em nossa casa. Seremos nós que entraremos na casa dele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu almejo ouvir esta voz naquele dia. Igreja. Não adianta se colocar um terno e uma gravata, vir para a igreja e você não sentir a presença dele. Não adianta. Não adianta estar aqui por medo de ir para o inferno. Não adianta. Não adianta estar aqui com a fé nele
para que Deus possa te prosperar, para que Deus possa abrir uma porta, para que Deus possa resolver o problema do seu casamento, para que Deus possa... Não, não adianta. Você tem que estar aqui por causa dEle. O que te impulsiona a você servir? Vou fazer uma pergunta que eu já fiz nessa igreja ou na outra, eu não me recordo. Será, se clonar, nós temos aqui 259 cadeiras. Se nós pegar cada um de você, clonar 259 pessoas, essa igreja, com seu comportamento, com a sua ideologia, ela continua de pé ou ela fecha? Se clonar, vamos ser 259, 200 pessoas, com seu comportamento, de olhar para a igreja de Cristo, vir aqui congregar, quando der vontade, quando estiver em necessidade. Se clonar 200 pessoas de você, este ministério, arrependei-vos, ele continua de pé ou ele fecha as portas? Com a tua postura, com a sua forma de pensar, com a sua oferta, com seus dízimos, com o seu modo de servir a Deus. Deus conta com você e comigo. Como isso? Deus conta? Conta. Ele conta com você e comigo. Ele quer fazer você um discípulo, para você apregoar o nome dele lá fora. Ganhar vidas para Cristo, ganhar famílias para Cristo. E essa semana eu estive ausente e com muita dor no coração recebi uma notícia muito dolorida. Inclusive uma filha dela está aqui. A nossa amada irmã Rosa foi embora. Escrevi para o Li, só tenho contato do Li e da Cida. Se tivesse contato de toda a família, havia escrevido para toda a família. E eu falei, as últimas palavras, é até breve. E o que encheu o meu coração, ao mesmo tempo que a tristeza tomou pela ausência, eu não irei mais ver aquele sorriso, não terei mais aquele abraço. Mas o que me alegrou o meu coração, porque eu ganhei ela para Jesus, eu ganhei a família para Jesus. Isso encheu a minha alma. Eu não estava no enterro porque eu estava a 1.200 quilômetros daqui. Mas a minha alma, ao mesmo tempo que ficou triste, abatida, porque é uma pessoa. Eu disse que no mundo precisávamos de pessoas mais assim, tão doce, tão meiga, né? Mas ao mesmo tempo que a tristeza quis, pela ausência, a alegria e o conforto do Espírito Santo confortou a minha alma em lembrar que eu ganhei ela para Jesus, ganhei a família dela para Jesus. E sei que se continuarmos firmes nesta pegada, nessa pegada, lá na eternidade, não mais ela com 71, 72, 71, 72, irmã, 71, mas com aparência de 20, 25 anos, 18 anos. Não é historinha da carochinha, não. Nesta noite, não vamos fazer o convite, vou marcar uma outra data, vamos consagrar para que Deus venha batizar pessoas mais com o Espírito Santo. Não vai ser hoje. Eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo fechou o meu coração em relação a isso. Vamos marcar uma data específica, um culto específico, para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, esteja um mecanismo a mais na sua oração. O apóstolo Paulo, aquele que fala em línguas, ora bem, porque é o seu Espírito que está orando, viu? Então quem foi batizado, pastor, tem que sentir? Não, ora em línguas, não precisa sentir. E não tem outro lugar de você orar em línguas como aqui. Pastor, eu oro em língua em casa, amém, mas aqui é muito interessante, porque se a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, imagina cada pessoa aqui, no mínimo multiplica por 2 anjos. Se o mundo espiritual abrisse nesta noite, você ia ver, estamos aqui em quase 200 pessoas, né, 100 e poucas pessoas, multiplica isso, 2 anjos para cada um. A nuvem de anjos que estão aqui é a igreja. Pastor, não estou vendo nada porque somos carnal. Precisamos desses dons maravilhosos espirituais para ver o que acontece no mundo espiritual.
Se Deus também abrisse o mundo espiritual lá fora, você saía correndo de ver castas de demônio, de potestade, de principados, querendo atrapalhar, querendo matar, destruir, né, influenciando os gangues, roubos, assalto, acidente de trânsito, uma coisa terrível. É a oração da fé que nos coloca de pé. É o Espírito Santo ainda que detém as forças do mal. Viu? Então, fique firme, tá? Para que todos nós, naquele dia, naquele grande dia, olha o que nós vamos ouvir, tá? E eu almejo por isso. Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Louvado. Uma salva de palmas por esta palavra maravilhosa. Que voz você está ouvindo? O Senhor Jesus quer tirar esse peso dessas vozes que você está ouvindo nesta noite, para que você ouça a voz dele.